Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Por várias vezes eu folheei essa ministração e eu olhava e eu falava, não relutei em trazer essa ministração. Eu ia em outras ministrações minhas que já estavam prontas e o Espírito Santo fazia eu voltar nessa. Então essa palavra hoje, ela não é um pouco de conforto, mas ela vem para tirar eu e você, da zona de conforto. E é uma palavra que eu clamo ao Espírito Santo para que Ele traga um alinhamento ao teu coração nessa noite. Nós sabemos que nós já ouvimos desde criança sobre a história do resgate ali do povo de Israel, dos hebreus do Egito, né? A trajetória deles pelo deserto, Moisés, depois vem Josué, né, com Caleb, e depois vem os juízes, os reis. A gente sabe um pouco dessa história, mas o que a maioria desconhece é sobre o período dos judeus na Babilônia, cativos na Babilônia. São os profetas ali e pouco as pessoas se aprofundam nisso. Mas eu gosto muito dessas partes, porque além deles nos ensinar grandes princípios, ele nos aponta muito para aquilo que Jesus iria fazer. Então nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso, desse período ali dos judeus no cativeiro da Babilônia, o porquê que eles foram levados cativos, né? Quando nós vemos Deus falando ao profeta Jeremias, ele expõe ali aquele povo de Israel, o povo judeus, um povo tão amado, e Deus diz: você é o meu povo que eu amei, que eu vesti de glória, que eu adornei, que eu cuidei como meu filho. E ele vai em várias partes ali dos livros dos profetas, ele vem se declarando, ele vem falando: olha como eu te amei, como eu peguei você, cuidei como a minha noiva, te adornei, levei para os meus aposentos, te acariciei, mas de repente você não me quis. O Senhor diz que o povo de Israel não quis o Senhor, abandonou o Senhor, que o povo ali amado, retirado com mão forte da escravidão, decidiu abandonar o Senhor. Em Jeremias ele diz que o povo abandonou a fonte de água viva e cavou cisternas rachadas, que o povo abandonou o amor e o acolhimento do Deus vivo por uma mudez, uma surdez de um Deus de barro. Então quando nós ouvimos isso, nós nos entristecemos. E quando eu li essa passagem, irmãos, quando eu leio na verdade Reis, esses profetas, e a gente vê sempre Deus indo atrás do povo, dizendo: ei, volta para mim, se arrependa, eu estou aqui. E a gente vê como que o povo se rebelava contra. Existiam os reis que adoravam ao Senhor, de repente vinha o seu filho e não adorava ao Senhor. De repente vinha outro e levantava novamente, vinha outro e abandonava ao Senhor. E o povo foi se esquecendo de Deus. E esse texto que eu vou ler hoje, agora, ele trata um pouco da nossa situação, né? Nós não estamos num cativeiro da Babilônia, mas nós estamos sim vivendo num sistema que é opressor. Use máscara, não saia de casa, não viva assim, não vá à igreja, fique assim, né? Tome vacina. Nós estamos vivendo nesse sistema e nós vemos que existe algo atrás disso. Lá em Ezequiel capítulo 8, eu quero estar lendo aqui com você. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 ao 18. Diz assim: no dia 5º do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Eu olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo. Dali para cima, sua aparência era tão brilhante como metal reluzente.
E ele estendeu o que parecia um braço e me pegou pelo cabelo. E o Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, aonde estava colocado o ídolo que provoca ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá práticas ainda piores do que estas. Em seguida me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. E ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: entra, veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhada todas as paredes, eu vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. E Jazanias estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha nas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. E ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. E elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamos. E ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá ainda práticas piores do que essa. E ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, haviam 25 homens com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Eles estavam se prostrando na direção do sol. E ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso com a ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem o pouparei, mesmo que gritem. Irmãos, quando nós ouvimos quando eu leio essa passagem, eu entendo aqui uma cena muito triste. Foi uma visão que o Senhor fez, Ezequiel ali, levou Ezequiel no templo de Jerusalém para ele estar vendo. Ezequiel, para você entender o contexto, quando houve levaram o povo cativo para a Babilônia, houve a primeira remessa. Ezequiel foi ali na segunda remessa. 5 anos depois que ele estava ali no cativeiro, Deus começou a dar visões a ele. E 1 ano depois que Deus começou a dar visões a ele, ele deu essa visão, levou ele em visão ao templo para ver como estava dentro do templo de Jerusalém. Jerusalém é aquela cidade que foi fortalecida por Davi. E as práticas repugnantes de idolatria estavam invadindo, já tinha invadido Jerusalém e ali todo o povo de Judá. Só que essas práticas não ficaram somente na cidade, elas começaram a invadir o templo. E Deus estava tão triste, tão irado, tão enfurecido com aquilo, porque imagine, eu não sou nada daquele povo, não era nada. Imagine nós olhando, já nos causa tristeza. Imagina Deus, aquele que cuidou, que zelou, que amou, que de tempos em tempos ele levantava profetas. Todas as vezes que o povo se afastava de Deus, vinha um profeta com visões e ia lá e falava com o povo, exortava o povo, dava direcionamento para o povo, instruía, conduzia o povo a se arrepender dos seus pecados. E Deus estava fazendo isso porque Deus amava aquele povo. Mas o pecado da idolatria não ficou somente na cidade, ele entrou no templo. E quando Deus leva Ezequiel naquele lugar, Ezequiel começa a ver, ter as visões e entender o porquê que Deus estava destruindo o povo, por que Deus está virado com o povo. Na visão,
ali Deus estava mostrando que ele precisaria sair daquele lugar de impureza. Deus é um Deus puro, é um Deus santo, que não habita, não permite a impureza. Ele não consegue viver no meio de impureza, e ele teve que se afastar, a glória dele, daquele templo. Na visão, Deus abre em partes aqui para Ezequiel entender. E Deus começa com uma visão geral. Primeiro Deus pega Ezequiel e mostra: olha o que você vê na porta do templo. E Ezequiel, ele olha e Deus diz para ele: olha o ídolo que está na porta norte. A porta norte era da onde vinha os soldados, as batalhas, elas vinham do lado norte, e aquele ídolo naquela posição estava dizendo: nós dependemos desse ídolo, e a nossa confiança vem dele. E Deus diz: olha, Ezequiel, quem está aqui na porta, olha o ídolo que causa ciúme em mim. E quando Ezequiel olha, ele diz: estou vendo um ídolo na porta. Mas Deus diz: está vendo? Tem um buraco ali no muro. Olha esse buraco. Olha essa brecha que tem no muro. E Deus diz: agora você cava mais. E quando Ezequiel começou a cavar aquele muro, ele não somente viu um buraco, mas ele viu uma porta. E essa porta, ele dava entrada ali, e ele disse: vá para mais profundo. E quando ele olhou, dava entrada para o pátio do templo. E quando ele entra para o pátio do templo, ele vê 70 autoridades do templo, 70 líderes que estavam adorando ídolos pagãos. E os ídolos, cada um tinha os seus, e estavam desenhados na parede. No versículo 7 a 13 diz assim: em seguida me levou para a entrada do pátio, olhei e vi um buraco no muro. Ele disse: filho do homem, escave o muro. Escavei e vi uma abertura de uma porta. Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Entrei e olhei, vi todo tipo de criatura rastejante, animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e cada um tinha em suas mãos um incensário, e uma nuvem aromática ia, mas não era mais para Deus, era para os ídolos pagãos. Dizem ídolos egípcios, que pareciam ídolos egípcios. Você pode se colocar no lugar de Ezequiel, se fosse você, abrindo ali, você olha e diz: tem um ídolo na porta do templo. Como assim, um ídolo na porta do templo? Sim, tinha um ídolo na porta do templo de Salomão. E quando ele entra, imagina você, se fosse você, ao entrar no lugar aonde você imagina ver a glória de Deus, onde você imagina cada coisa no seu lugar, de repente você se depara com 70 líderes, onde eles não estão adorando o Deus de Israel, eles estão adorando imagens pagãs. E aí Ezequiel entra mais um pouco, e Deus diz ainda: você está achando que isso aqui é muito? Entra mais, tem mais coisas repugnantes. E no versículo 12 diz assim: filho do homem, você viu o que eles estão fazendo? Então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamos. Irmãos, Ezequiel, ao entrar, ele vê mulheres sentadas chorando, não como Maria Madalena aos pés de Jesus, mas ela estava chorando ao Deus Tamos. Era um ritual que acabava o inverno e eles invocavam a ressurreição do Deus Tamos, o que é da Babilônia. Isso tudo dentro do templo de Salomão. No versículo 16: então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, a entrada do templo. Entre o pórtico e o altar havia 25 homens com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Irmãos, Ezequiel, quando entrou nesse templo, era para ver gente, era para ver pessoas rendendo sacrifícios no altar, sacerdotes com suas vestes certas, oferecendo o incenso ali ao Senhor, fazendo os sacrifícios que deveria ser feito ao Senhor. De repente ele vê aquele tanto de gente, tudo errado. E quando ele olha para a porta da entrada,
ele vê 25 homens que, ao invés de estar virado para a glória do Senhor, aonde estava o altar ali, a arca, eles estavam virados para o oriente, olhando e adorando ao sol. Que cena, irmãos, que cena! Deus estava mostrando que o povo tinha esquecido dele e o porquê que ele estava virado. Ele precisava fazer alguma coisa. Deus, Ele nos mostra isso, Ele nos permite entender que nós não estamos diferente dessa situação. Lá naquela visão, ninguém ficou de fora. Homens, mulheres, líderes, o povo, deuses, ídolos pagãos, de todo daquele território tinha ali dentro. O pecado da idolatria foi se tornando tão normal para aquele povo que parecia que nada tinha mudado. Sabe aquela história que a pastora sempre conta pra gente do sapo, que ele foi cozido, mas ele não percebeu que ele estava sendo cozido porque ele foi colocado na água fria e a água foi esquentando, esquentando, esquentando. Na hora que ele percebeu, já estava sendo cozido, já estava morto. Porque assim é o pecado ali naquele lugar. O pecado foi se alastrando pelo povo, pela cidade. Os ídolos, os altares nos montes, os altares nas árvores, os altares foram sendo criados. Quando de repente, pá, dentro do templo. E ninguém achou isso anormal. Sabe o que os líderes falaram? Nós fazemos isso porque Deus não nos vê. Deus abandonou a cidade. Mas, irmão, nós vamos ver lá na frente que isso era uma mentira. Talvez você não consiga entender o pecado da idolatria entrando hoje na nossa cidade, nas nossas igrejas, porque a nossa igreja, essa tem zelado pelo altar, tem zelado pela palavra de Deus, mas não é essa a situação geral da igreja do Senhor na terra. Nós temos visto a igreja do Senhor na terra perdendo a sua identidade de igreja. Nós temos visto a igreja do Senhor na terra deixando de ser igreja, deixando de se doer pelas coisas que a igreja deveria se doer. Nós temos visto quando nós passamos assim, que nos é conhecido do lado de fora, nós vemos imagens de idolatria nas paredes, lá fora da igreja, tanto que as fotos dos líderes estampadas nas placas da igreja, maior do que o nome de Deus. É um ídolo que está na porta da igreja. Nós temos visto o Deus Mamon se colocando nas portas das igrejas. Quando você olha, você não vê mais Deus, você vê o Mamon. Nós temos visto, quando nós vamos, isso é o que está nas portas, mas quando o Senhor diz cavuca, porque nas trevas tem coisas piores, você está achando que isso é muito? Cavuca. E quando nós cavucamos, como fez Ezequiel, nós conseguimos ver líderes, diáconos, presbíteros, líderes de uma forma geral, se corrompendo. Homens que traem as suas esposas, mulheres, pastora que mata seu marido. Nós vemos abusadores, estupradores dentro da igreja, estuprando nossas mulheres, nossas crianças, irmãos. Isso é muito triste de se dizer. Mas nós não podemos fechar os olhos como o povo de Jerusalém fechou os olhos e não percebeu e não se moveu para que aquela idolatria fosse retirada do templo. Nós vemos rituais de magia acontecendo dentro da igreja deles, sim, só que eles estão encapados, eles estão mascarados de rituais de unção, e são verdadeiros rituais de magia. Homens que lá, como na visão, eles adoram e promovem a si mesmo, homem cheio de orgulho, cheio de insensatez, cheio de prepotência. Nós vemos pessoas aprovando o aborto dentro das igrejas. Pessoas que são a favor dentro das igrejas. Nós nascemos para a vida. Não faz parte do nosso chamado ter morte. Nós não podemos ser a favor ou ser conivente com quem é a favor do aborto. Nós não podemos. Nós somos o povo da luz. Nós não andamos mais em trevas. Mulheres hoje dentro da igreja que estão tão encarregadas de coisas aí fora, que têm se prostrado e chorado perante
outro Deus menos diante do Senhor. Tem chorado diante do Deus da beleza, tem chorado diante do Deus das amigas, tem chorado diante do Deus de tantas coisas, menos diante do Senhor. Homens que estão virando as costas para a glória de Deus, sacerdotes que estão se despindo e virando as costas para a glória de Deus e olhando para o Deus errado, olhando para a luz dos holofotes. Homens que eram para estar cuidando das suas casas e estão preferindo a luz daquilo que do dinheiro oferece. A luz da justiça deixou de brilhar, do sol da justiça. O tabernáculo era virado para o oriente, porque a glória do Senhor era de frente com o sol da justiça, simbolizando Jesus. Mas eles olharam para o sol, adorando o Deus Sol. Muitos homens têm preferido as luzes dos milagres. Irmãos, na visão ali, naqueles 70 autoridades, eles tinham uma fumaça na mão, um incensário que subia fumaça aromática. A Bíblia fala de incenso aromático quando ele trata de oração. Nas igrejas até tem tido fumaça, até estão orando, mas estão orando pelas motivações erradas. Irmãos, um dia eu ouvi um testemunho de um pai de santo, e ele se converteu e ele disse assim: aquela cidade lá em São Paulo, ele disse o nome, aquela cidade lá, eu já fiz trabalho para metade daquelas igrejas. Eles me procuravam para eu fazer obras ali para que a igreja deles crescesse. Irmão, Satanás tem promovido os seus dentro da igreja, porque para ele é lucro. Quando ele vai criando ali um falso evangelho em cima de bases falsas, vai crescendo, de uma certa forma o nome de Jesus vai sendo proclamado, mesmo que da forma deles, mas chega uma hora que a casa cai, e quem vai ser escandalizado? Jesus. Então o diabo tem sim levantado pessoas dele, promovido e patrocinado pessoas dele dentro das igrejas. Irmãos, quando nós cavamos, a sujeira lá fora é muito maior do que nós imaginamos. São trevas. Quando nós ouvimos alguém aí no Facebook dizendo: eu tive uma revelação, o Senhor me mostrou assim, o Senhor me mostrou desse jeito, como que a igreja está, e a gente fala assim: mostrou só para ele. Irmãos, Deus mostrou para Ezequiel, Deus mostrou só para Ezequiel. Não podemos banalizar quando alguém disse: eu tive uma visão do Senhor, dizendo do tempo do fim. Nós não podemos achar que quando Deus fala com você, Ele não está falando, porque Ele tem que falar com a nação inteira. Deus levanta um para começar, Deus levanta dois, Deus levanta três, e Deus tem falado. Nós, irmãos, precisamos, como igreja, como corpo da cabeça, como corpo de Cristo, nos alinharmos em nós mesmos, alinharmos aqui, direto com a cabeça. Porque quando nós tivermos um alinhamento direto na cabeça, nós vamos nos preocupar com aquilo que o Pai preocupa. A igreja parou de doer com aquilo que faz o coração do Pai doer. O coração do pai chora, mas o coração dos filhos não estão mais chorando. O coração do pai se ira, mas o coração dos filhos não estão mais se irando. Não é o irar de pecar, é o irar de se sair da zona de conforto. A igreja não pode permitir que a sujeira do mundo, que a sujeira da mídia, que a sujeira da política, que a sujeira das leis da família, contra a família, isso impregne dentro da igreja. Não, nós somos luz e nós estamos nessa terra porque nós precisamos apagar de dentro da igreja toda a idolatria, todas as trevas, tudo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Nós precisamos firmar na palavra. Somente a palavra nos dá o discernimento daquilo que está fora do padrão de Deus, daquilo que está fora da vontade de Deus. A igreja macro do Senhor na terra é composta por igreja micro, onde sou eu e você. E quando nós entendemos isso, eu falo assim, que nós como igreja, eu sou igreja, eu preciso chorar pela igreja macro, para se arrepender, se colocar na brecha por ela, pedindo perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque nós somos os únicos na terra,
Os únicos na terra capazes de fazer intercessão ao Senhor por milagres nessa terra. E se nós perdermos a nossa identidade de igreja, o mundo já era. Porque nós somos aqueles que estão conectados direto com o Pai. E nós olhamos a igreja do Senhor na terra, tem se corrompido. Olhamos a igreja do Senhor na nação, tem se corrompido. Os líderes, cada um, nós olhamos para a igreja em Cáceres, nós olhamos para a igreja eu. Quando eu chego em mim, eu percebo que sou eu que formo a igreja junto com você, junto com você, junto com você, para formarmos a igreja do Senhor na terra. Então a igreja do Senhor na terra tem se perdido, porque eu e você estamos nos perdendo. E quando eu olho para mim, para os meus pecados, eu preciso, o que eu digo com a minha boca, andar em consonância com os meus comportamentos. Eu preciso alegrar o coração do Senhor. Eu não posso entristecer o coração do Senhor. Eu não posso fazer coisas que causam náusea no Senhor. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, é um versículo muito conhecido e diz assim, 3:16. Aleluia. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A igreja do Senhor na terra é formada pela igreja eu e você. Nós precisamos consertar a ponta, porque se eu conserto, você conserta, o outro conserta, lá em São Paulo conserta, em Brasília conserta, em Goiás conserta, Manaus conserta, China conserta, Japão conserta, a Alemanha conserta, nós teremos uma igreja do Senhor santa na terra. O problema é que às vezes nós esquecemos, e nós nas nossas intercessões, nós choramos pelos nossos projetos e pelos nossos sonhos, e esquecemos de orar e interceder pela nossa igreja macro e pela nossa cidade, pela nossa nação. Aleluia. Lá em João 5,19 diz assim, Jesus disse aos judeus, eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, porque o que o pai faz, o filho também faz, e só pode fazer o que vê o pai fazer. Se o pai diz que ele tarda, ele não tarda, ele está esperando e ele deseja que todos venham ao arrependimento. Eu também preciso querer que todos venham ao arrependimento. Se o pai deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da graça, eu também preciso querer que todos cheguem a esse pleno conhecimento. Se o pai quer que a idolatria seja banida do nosso meio, da nossa cidade, da nossa nação, eu também preciso querer que isso aconteça. Eu preciso chorar por isso. Um dia alguém disse para mim assim, Deise, nós precisamos orar para que esse vírus, Deus sopre esse vírus embora. Eu disse sim, nós temos que orar sim para que esse vírus vá embora. Mas esse daí é o fruto, irmãos. Nós temos que orar para que o mal seja cortado pela raiz. A raiz é o pecado. Nessa nação tem sido derramado muito sangue. Nessa nação tem tido muito aborto. Nessa nação tem humilhado muito o nome de Jesus nas ruas, nas praças, na mídia. Essa nação tem se esquecido do Senhor. Nós cristãos temos virado motivo de chacota. O povo tem se esquecido e nós, nas nossas orações, temos pedido perdão ao Senhor em nome da nação, em nome da nossa cidade. Nós temos que orar, sim, para que Deus expulse o vírus, o fruto desse mal. Mas nós temos que orar para que Deus corte a raiz, que é conduzir, é orar para que o povo seja conduzido a um arrependimento e volte-se para o Senhor. Quando em 2 Samuel capítulo 24, Davi faz a contagem ali do povo, ele fez uma ação que entristeceu o Senhor, e houve uma reação, e 70.000 homens foram mortos por causa dessa ação. E Davi entendeu isso, e ele se posicionou. Esse povo foi morrendo até que ele se levantou, pediu perdão a Deus, fez ali uma oferta de remissão, e a terra foi sarada. Em Joel nós vemos ali um cenário do povo de Judá.
num tempo de fome, num tempo de seca, num tempo em que os gafanhotos estavam destruindo a terra. E Joel ali, ele entra e fala para o povo. Ele diz para o povo: venha, vamos lá abrir em Joel 2. Diz assim, Joel 2, ele fala para o povo se arrepender. Não adiantava ele expulsar os gafanhotos, irmãos. É tempo de levar o povo ao arrependimento. É tempo de pagar um preço para que o povo se arrependa diante do Senhor. Lá no capítulo 1, versículo 3 diz: ponham vestes de luto, ó sacerdote, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, vocês que ministram perante o meu Deus. Venham, é tempo de arrependimento. Tremam todos os habitantes do Senhor. Aleluia. Agora, porém, declara o Senhor: volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, é compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não desvie a desgraça. O Senhor tem chamado-nos para um tempo de arrependimento, para que a nação seja levantada novamente. E quando Joel falou para aquele povo, o povo se humilhou, o povo buscou o Senhor, rasgou seu coração. No versículo 18 diz assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Eles estavam com fome, eles estavam na seca, e Deus disse: venha, eu tenho zelo, tenho piedade de vocês, porque vocês se arrependeram. Mas, irmãos, muitos não têm percebido isso, e quem vai conduzir é o Espírito Santo, levá-lo ao arrependimento. Mas a igreja precisa dispor a orar para que o Espírito Santo leve as pessoas ao arrependimento. Jesus disse que Ele veio para realizar a vontade do Pai. E eu te pergunto nessa noite: será que nós estamos no mesmo fluxo da vontade do Pai para nossa cidade, para nossa nação? Senhor, será que a igreja tem sido ido com essas visões que tem dado a igreja, do pecado de idolatria da igreja, dos líderes se caindo, das pessoas se corrompendo, das pessoas não querendo se alinhar, das orações serem totalmente egoístas pelos próprios projetos e sonhos e não mais por aquilo que dói no coração de Deus? É vergonhoso, irmãos, até ter que falar isso. Não é fácil para a gente ter que ministrar isso, mas todas as vezes que eu passava dessa ministração para ir para outra, o Senhor ardia o meu coração e mandava eu voltar. Porque no nosso coração tem que arder a dor do pecado dentro da igreja. A igreja não pode se amoldar conforme o mundo tem se moldado. Romanos 12 diz: não se conforme, não tome a forma do mundo. O mundo tem entrado devagar e sorrateiro pelas igrejas, trazendo o mundanismo, as festas, os paganismos, tem trazido as coisas que têm se tornado normal e nada a ver dentro da igreja. Tem se perdido a pureza da santidade de Deus. Sabe o que aconteceu no capítulo 10 de Ezequiel? O tema é: a glória de Deus se afasta do templo. No capítulo 10, a glória de Deus se afastou do templo. Mas, irmãos, nós estamos encaminhando para o fim. Vai chegar uma hora que a glória de Deus não vai se arrancar do templo, ela vai se arrancar da terra. A Bíblia diz: buscai enquanto Ele está por perto. Vai chegar uma hora que Ele não vai estar mais por perto. Nós temos que fazer com que a glória do Senhor permaneça no templo até o nosso resgate para a glória. Porque se nós perdemos a glória de Deus no templo e até o Senhor nos levar, nós sofreremos. Nós precisamos vigiar naquilo que Deus tem para nós. Eu quero abrir a Bíblia para finalizar em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu quero deixar esse versículo para vocês. 5, versículo 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem
das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-as à luz. Ezequiel cavou, tinha muita coisa nas trevas, muita coisa oculta, muita coisa escondida. Os pecados ocultos atrapalham muito mais o reino do que os pecados que estão escancarados aí. Os pecados que nós não sabemos, que estão encobertos, estão atrapalhando muito mais o reino do que aqueles que estão às claras. Só que o Senhor diz: chame a luz, para que eles venham à luz. No versículo 13 diz assim, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Nós não somos mais das trevas. Nós não podemos aceitar em nós pecado do passado escondido, pecado escondido atual. Nós não podemos aceitar, porque nós não somos mais das trevas, nós somos da luz, e a luz torna visíveis todas as coisas. Amém? Glória a Deus, aleluia. No capítulo 9, olha aqui que bonito que o Senhor faz, que o Senhor mostrou a Ezequiel. No capítulo 9, no versículo 6, ele diz assim, vamos começar a ler do versículo 3. E a glória de Deus, do Deus de Israel, levantou-se de cima do querubim, aonde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou um homem vestido de linho, e tinha um estojo de escrevente na cintura, e disse: percorra a cidade de Jerusalém, e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Quando o Senhor deu essa visão, dizendo que ia destruir aquele lugar, que ia destruir Jerusalém, que ia destruir o templo de Salomão, que com muito amor, com muito zelo foi feito, foi o Senhor quem estruturou aquilo ali. Quando ele disse que seria destruído, ele também disse: mas fica tranquilo, eu vou matar todos os homens, mulheres, vou destruir, porque a proteção do Senhor é uma cobertura, irmãos. Quando eu digo não quero mais essa cobertura, ela sai. E quando Deus sai, o mal é iminente, o mal é certo. Então quando o Senhor sai daquele lugar, a morte viria sobre aquele povo, a destruição ia vir sobre aquele povo. Mas ele disse: exceto, glória a Deus, tem um exceto no versículo. Glória a Deus, eu e você estamos no exceto, que diz assim: marque na testa aqueles que suspiram e gemem por causa dessas práticas repugnantes. E enquanto ele estava falando, velhos e rapazes, enquanto eu escutava, eu disse a outro: siga por toda a cidade e mate sem piedade, velhos, rapazes, moça, mas não toque em ninguém que tenha o sinal. Aleluia, aleluia. Eu e você, irmãos, precisamos suspirar e gemer por causa dessas práticas, porque nós teremos um sinal. Estou dizendo esses não. Eles gemeram e suspiraram por essas práticas. Eles não foram coniventes. Eles não ficaram sentados no banco, vindo só no domingo, aceitando a palavra, ouvindo, levantando as suas mãos e voltando para suas casas, para suas práticas repugnantes. Não, eles se prostraram. Era época de oração. Eles se levantaram às 5 da manhã e eles pagaram um preço de intercessão pela sua cidade. Eles levantaram um preço de intercessão pela idolatria nas igrejas, e eles não aceitaram ser parte daqueles que dormiram enquanto o templo foi invadido pela idolatria. Aleluia. Irmãos, busque enquanto ele está por perto. Vai chegar uma hora que ele não estará mais. Quanto mais vozes clamar, melhor será. Mas eu quero convidar você, onde você estiver, você puder, feche os teus olhos. Eu convido a Igreja Batista Nacional, a Igreja do Senhor plantada nessa terra, para levantar um clamor pela nossa cidade, para nos colocarmos na brecha e dizer: Senhor, perdoa o pecado da idolatria. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua semana, e te dê um abençoado dia, em nome de Jesus. Amém e amém.